Olá para todos! Estamos aqui no meu, seu e nosso Previdence Podcast, o seu podcast sobre previdências. E hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de previdências VGBL e VGBL. Bem, eu sou o José Pedro, aluno do curso de administração da Universidade Estadual do Piauí, e hoje estou com a advogada previdenciária Mariane Reis. Boa tarde, eu me chamo Mariane Reis, sou advogada previdenciária, atuo aqui na cidade do colega José Pedro, em região, e ele me convidou para falar um pouquinho aqui no podcast, um pouco sobre o assunto VGBL e o VGBL. A gente vai falar um pouquinho aqui, discorrer sobre as principais dúvidas. Mariane Reis, você possui alguma rede social na qual as pessoas podem estar entrando em contato com você para trabalho? Sim, atualmente eu utilizo a minha rede social no Instagram, Mariane Reis, que é o meu mesmo nome mesmo de trabalho. E lá eu costumo postar no dia a dia várias dicas sobre o direito previdenciário e também utilizo para fins pessoais. Então, sempre que possível, eu estou fazendo esse mix, direito previdenciário e a vida pessoal. Certo, muito obrigado. Bom, Mariane, hoje estamos aqui não apenas para concluir o meu trabalho de faculdade, mas também para ensinarmos aos nossos ouvintes ou inscritos sobre os tipos de previdências PGBL e VGBL. Eu sei que PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. Mas poderia dizer para mim e para o público o que seria cada um? Então, vou falar de uma maneira bem generalizada, mas ambas são planos de previdência privada. Hoje nós temos a previdência social, que está vinculada ao INSS, nós temos a previdência própria, o regime próprio, e nós temos a previdência privada, onde algumas instituições financeiras elas acabam tendo esses planos para facilitar, essa contribuição de quem tem interesse. A PGBL, ela é um tipo de previdência privada, como eu já falei, na qual você vai, de acordo com a sua renda, você pode fazer um investimento, digamos assim, de até 12% da sua renda anual. E o que acontece com a PGBL? O imposto de renda, ele vai incidir sobre esse total. Enquanto que a VGBL também é um plano de previdência privada, só que nesse caso, as deduções desse imposto de renda, ela vai ser somente da parte da sua aplicação, ela não vai incidir no todo. E o que é mais interessante nessas duas é que o que acontece? Na VGBL, ela pode ser até 12%, mas na VGBL, ela pode superar esse índice de 12%. Então, você pode fazer essa aplicação de uma maneira onde o teto de 12% pode ser ultrapassado. E sobre a diferença entre eles, existe alguma? Fora essa das porcentagens de taxas? As principais diferenças, tirando essa parte da taxa, desse limite, desse teto de 12%, é em relação ao imposto de renda mesmo, porque um vai incidir sobre todo o valor, a cobrança se faz em cima desse valor. Então, vamos partir para a prática. Se é a minha renda anual, se eu, na hora de contratar essa previdência privada, eu digo que a minha renda anual é de 200 mil, então eu tenho que investir até 12%. E o que é que vai acontecer? Na hora que eu for declarar o meu imposto de renda, eu tenho que fazer em cima de toda a minha renda, claro, tirando os 12% que foi o que eu apliquei. Enquanto que na VGBL não, esse imposto de renda, ele vai ser cobrado somente em cima dos meus rendimentos, E eu vou ultrapassar esses 12%. Então, ao meu ver, a VGBL ela acaba sendo a melhor opção. O PGBL ou VGBL são alguma espécie de seguro?
Não, eu não considero eles como um seguro, né? Eu considero como, de fato, uma previdência, um plano de previdência complementar, que a gente chama privado, né? Mas é uma previdência complementar. Atualmente, como eu já havia até mencionado anteriormente, se hoje eu sou uma pessoa concursada, eu acabo contribuindo de alguma forma para a Previdência, ou no regime próprio, ou no regime geral da Previdência Social. E nesse caso, eu não sou concursada, não tenho nenhum vínculo com a Previdência Social, mediante carteira ou algo desse tipo, carteira assinada ou algo desse tipo. O que acontece? Eu posso contribuir de maneira também como contribuinte individual, mas posso também ter um plano de previdência complementar, que é aí onde entra a PGBL e a VGBL. Então, eu não considero elas como um seguro, eu considero como um plano de previdência complementar. E se eu fosse pensar em seguro, eu pensaria na VGBL, mas ainda assim eu considero ambas como um plano de previdência complementar. Eles necessitam alguma contribuição ou como eles funcionam? A contribuição, ela funciona da seguinte forma. Quando você decide contribuir com a Previdência Social, eu não estou falando da Previdência Privada, que é o assunto aqui do podcast, você tem que pagar uma porcentagem em cima dos seus ganhos. Na Previdência Privada, nós temos essa autonomia de escolhermos o valor que nós iremos investir, digamos assim. Então, você pode investir de uma maneira total, pegar até 12%, por exemplo, se for o caso da VGBL, como você também pode fazer, no momento da sua contratação com a instituição financeira, ele pode lhe ofertar um plano que você fique pagando uma porcentagem mensalmente ou anualmente, mas desde que não ultrapasse aquele limite de 12% da sua renda anual quando se tratar da VGBL. Quando se tratar da PGBL, aí já é um pouquinho diferente. Aliás, VGBL é o teto de 12% e a PGBL é que a gente não iria ultrapassar. Qualquer tipo de pessoa pode optar por um desses tipos de previdência? Sim. A previdência privada ou complementar, ela é uma previdência que qualquer pessoa pode procurar uma instituição, né, fazer um contrato, ver o que se adequa melhor à sua situação, o que é melhor para você, qual o valor que melhor se enquadra no seu orçamento hoje e o valor que você... Porque em um dado momento você vai querer fazer um resgate daqueles valores. Então, para você fazer aquele resgate, você tem que ver qual o melhor investimento. Então, qualquer pessoa pode estar fazendo. Eu acho que ficou um pouco confuso quando eu estava falando anteriormente, em relação às contribuições, eu falei que em relação ao PGBL, não respeitava o limite de 12%, e é o contrário. Na PGBL, a gente tem que respeitar esse limite de 12%. Então, se eu for fazer uma contribuição, eu posso dar até 12% do meu rendimento anual, como eu posso também fazer de maneira parcelada. Todo mês eu ficar pagando um valor que equivale até 12%. Já na VGBL, a gente pode Ultrapassar esse teto de 12%. Exatamente. Só para não ficar confuso. É necessário ser pago por quantos anos para ser resgatado? Pode ser resgatado assim no início ou tem um período de tempo? De modo geral, nós temos uma carência, tem que ser estabelecida uma carência. E essa carência ela vai ter que ser estabelecida pela instituição, pelo banco, mas geralmente é de 60 a 24 meses. Pode ser 60 dias, como pode ser 24 meses, mas como eu falei, isso vai depender muito da instituição do banco no qual você irá contratar, né, fazer um contrato. Bom, sabemos que na Previdência Social existe vínculo com o INSS. O PGBL e o VGBL, existe vínculo com o INSS ou algum outro tipo de seguradora? Então, com o INSS, para você ter algum vínculo com o INSS, é como eu falei, você teria que trabalhar e ser segurado da Previdência Social. Como que seria? Trabalhando de carteira assinada, por exemplo, né? Sendo um concursado federal, é um exemplo. Nesse caso, ela é uma previdência privada, então o seu vínculo não seria com o INSS, o vínculo seria com a
com a própria instituição, que pode ser um banco, qualquer instituição que trabalhe com esse tipo de investimento, né? Não seria de fato o INSS. Os PGBL e VGBL possuem algum tipo de imposto ou taxa aplicada sobre ele? Sim, eu já falei até anteriormente que o imposto de renda irá incidir em cima de ambos. A diferença é que um incide de forma total e o outro incide apenas em cima dos rendimentos, né? Sobre como esse benefício vai ser devolvido ao contribuinte. Existe mais de uma maneira ou ele não existe esse tipo de espaço de escolha? Ser devolvido, é? Sim. Então, esse resgate, que é o que a gente chama de resgate, ele pode ser feito de uma maneira parcial. Você pode optar por passar alguns anos contribuindo e ao final, ao chegar a uma certa idade, você ficar recebendo parcelas como se fosse uma aposentadoria. Ou você pode fazer esse resgate de maneira total, ou você pode fazer esse resgate de maneira parcial, né? Cumprido aquele período de carência que foi determinado no contrato entre o 60 dias ou 24 né, meses. e a instituição, cumpriu aquele período de carência, você pode optar como que você irá fazer esse resgate. É possível de que a pessoa já contribuinte do PGBL mude de ideia e decida mudar para o VGBL ou vice-versa. Se sim, como essa troca funciona? Se não, por que ela não pode ser realizada? Então, até o momento não é possível, né, que haja essa migração, né? Se você for PGBL, você não pode migrar para VGBL, mas assim, isso porque se tratam de duas aplicações diferentes. Mas quando é no mesmo banco e são aplicações parecidas, ao menos parecidas, existem algumas possibilidades, mas a PGBL e VGBL até o momento não existe essa possibilidade. Com essa troca, ele perde algum direito ou ele consegue obter direito a tudo que ele já foi aplicado? Na verdade, ele não irá perder e nem irá ganhar, né? Porque Ela não pode ser feita, né? Certo, obrigado. Caso a pessoa opte por o PGBL ou pelo VGBL, em caso de morte do beneficiário, a família pode receber algo desse benefício? Sim. Os herdeiros, né? Inicialmente os herdeiros. Filhos, esposo, né? E aí não tendo esposo e não tendo filhos, a gente vai passando na linha, né? Sucessória. Irmãos, pais, os pais, parentes. E posteriormente os irmãos. Certo. A escolha de uma previdência privada seria um investimento confiável a longo prazo? Confiável é uma palavra assim Forte a ser dita. Mas assim, o ideal é que você procure uma instituição que seja credenciada, uma instituição que seja segura, que lhe passe segurança, que já esteja no mercado há muito tempo. Porque e buscar saber, né, pesquisar, pegar a CNPJ dessa empresa, buscar o máximo de informação possível, porque quando você fizer é um investimento que você vai fazer a longo prazo e digamos assim, um valor também relativamente razoável, alto. Então, o ideal é que você conheça de fato a instituição para que não tenha problema. Em relação a atributos de imposto sobre renda, é importante optar por um sistemático operacional, seja tabela progressiva ou regressiva. Qual utilizaria dessas duas, tabela progressiva ou regressiva, caso optasse pelo regime do PGBL ou pelo regime do VGBL? Então, em relação às tabelas, né, a primeira coisa que deve se analisar é os valores que serão investidos, para daí você ter mais ou menos uma noção de qual tabela se adequa ao melhor ao seu caso. Porque para pessoas que irão investir valores menores, né, até 22.847, nós temos um teto. Então, quem vai investir até esse valor, ele não vai incidir o imposto de renda. Quem passa desse valor vai começar a incidir o imposto de renda. E esse imposto de renda, ele vai subindo, né? Estou falando de percentual, conforme os valores que irão sendo aplicados.
Já a tabela regressiva é se você vai manter o seu investimento por muito tempo, você tem uma pretensão, eu quero manter esse investimento por, sei lá, 10 anos, então nós teremos alíquotas, nós teremos uma base de cálculo, né, com alíquotas que irão decrescentes. Então, se você vai investir por muito tempo, a instituição lhe dará uma alíquota menor para que seja atrativo para você, que seja bom para você. Então, em relação a essa tabela, o interessante é que inicialmente a gente tenha, de fato, uma ideia de quanto você vai investir, para a partir de então a gente começar a analisar as outras etapas. E quanto tempo, né, que a gente vai investir, porque Isso. como você falou, podem ser utilizados de 60 dias a 24 meses. Então, depende, 24 anos, não sei. 24 meses, 24... do resgate. Então, valores. aí assim, a gente tem que decidir sobre para poder optar qual tabela seria a melhor a mais ser aplicada. conveniente no caso, né, para ser aplicada. Na verdade, esse tipo de investimento, antes de qualquer pessoa pensar em fazer, eu como advogado, o que eu oriento é que você, de imediato, você procure a instituição, sente, converse, veja o que de fato cabe melhor na sua situação e qual o valor que você quer investir, em quanto tempo você quer investir, em quanto tempo você quer fazer resgate desses valores. Tudo isso são perguntas que devem ser feitas e esclarecidas no momento antes mesmo de fechar esse contrato com essa instituição. Para quê? Para que futuramente você não seja pego de surpresa com a informação que não foi dita naquele momento e não foi repassada da maneira mais clara e você não seja surpreendido, né, de forma negativa. A escolha de algum desses dois tipos de investimento, PGBL e VGBL, a indivíduos de diferente faixa etária, seria viável para início operacional? Por quê? Como eu já venho falando, se eu decido fazer um investimento, né, eu tenho que analisar em quanto tempo eu irei fazer. Então, se eu sou uma pessoa jovem, então eu posso optar até mesmo pela tabela regressiva, porque eu vou utilizar um tempo maior para me fazer esse investimento e me programar, minha aposentadoria, digamos assim, me programo para mim começar a receber esses valores com 50 anos. Mas se eu já sou uma pessoa que já tenho 50 anos, então o meu investimento não pode ser tão longo, né? Eu tenho que me programar para que eu receba aqueles valores, não achando que a expectativa de vida daquela pessoa seja menor do que um de 30, né? E na verdade é até menor, mas eu quero dizer, não achando que ele venha a óbito, por exemplo, com 10 anos, com 20 anos, né? Venha a óbito com 70, por exemplo, uma pessoa de 50. Não, mas é porque é importante. A expectativa do jovem é maior, então eu posso me programar por mais anos, né? Posso trabalhar por mais anos. Ter esse entendimento aí de expectativa de vida para poder também investir é importante. Quando a gente fala nessa expectativa, de fato essa é uma expectativa, né? Porque há um risco nesse investimento, há um risco tanto para o jovem como para a pessoa que já está na terceira idade, por exemplo. Sempre há um risco. Diante do âmbito social existente, há desvantagens ao optante desse investimento a longo prazo? Além desse risco? Eu não acho assim, você conhecendo bem a instituição, eu não acho que seria desvantagem. Minha opinião, né? E é uma opinião de fato pessoal. Própria como advogada. Porque eu acho que é um investimento em que um dado momento você está fazendo uma poupança forçada, digamos assim, você está pegando valores e depositando, né? E um dado momento, quando você precisar, você pode fazer um resgate. Se você não fizer um resgate, você pode, de imediato, total, você vai fazer um resgate parcial ou você vai fazer um resgate em parcelas. Ou seja, em um dado momento você vai ter aquele valor para fazer um resgate. Certo. Para iniciar a investir no seu plano de previdência privada, é necessário obter um capital elevado? Não. É necessário que você tenha algum valor, mas um valor em mente de quanto você vai investir. Porque, como eu já até falei anteriormente, não há necessidade de você fazer um investimento com valor total, né? 12% do que você recebe anualmente. Você pode ir fazendo aquele pagamento parcelado, aquela contribuição parcelada, aquele investimento parcelado. Então, você pode começar com um valor menor do que a sua expectativa. Você quer fazer 12% do seu rendimento anual, você pode começar com 6%. E aí, no ano seguinte, você começar
a pagar 8%, e daí há 2, 3 anos você está pagando 12%, né? Que é o teto. Entendi. Mariane, quando a gente falou de que qualquer pessoa poderia optar por um desses tipos de previdência, você me falou de que existiria uma instituição. Qual instituição a pessoa tem que procurar para decidir por um tipo de previdência, PGBL ou VGBL, qual ela tem que procurar, qual instituição ela tem que ir atrás? O mercado hoje, existem algumas instituições, assim, eu não vou citar nomes porque eu estaria fazendo uma propaganda, né? Mas existem bancos que oferecem esse tipo de serviço. Então elas podem ser feitas através de bancos? Pode procurar uma agência bancária, procurar saber como é o contrato dele, as cláusulas, como que é feito, porque o que nós sabemos é de modo geral, né? Mas cada instituição ela tem suas condições, seus termos, então é importante que você sente juntamente, por exemplo, com o gerente daquele banco ou de uma outra instituição, né? A pessoa que já paga a Previdência Social pode optar por alguma dessas duas, PGBL ou VGBL, por ela ser complementar, pagar as duas previdências? Pode, não tem problema não. Então isso é possível, não existe, né? Perfeitamente possível, porque é algo, como eu falei, é como uma poupança que você está fazendo ali de maneira privada. Então, mesmo você sendo vinculado ao regime geral da Previdência Social, você pode complementar com essa previdência privada. Agora eu abro espaço para você, Mariane, falar algo mais sobre os tipos de previdência PGBL, VGBL ou até a previdência privada, na qual ainda não abordamos aqui. Então, acho que você foi bem cirúrgico nas perguntas, conseguimos abordar bastante coisa em relação ao tema, né? É um tema que não é muito conhecido, e eu digo isso por eu ser advogada, tem muita gente que não conhece ainda esse tema. E é interessante as pessoas conhecerem, saber um pouco mais, porque de repente, né? Justamente. É um complemento da sua renda futura. Para optar uma coisa melhor, se você quer ter uma melhora de vida quando você já estiver na sua terceira idade, você tem que saber um pouco administrar o seu dinheiro. Isso, você tem que começar a se programar ainda aqui no início, né? Aqui na casa dos 30, dos 20, você tem que começar a se programar para que você venha... numa terceira idade ter uma aposentadoria confortável que possa viver bem. Isso. Porque a gente sabe que hoje em dia condições não é uma coisa muito fácil de você ter. Então é interessante que a gente já tenha esse conhecimento, seja uma coisa bem de conhecimento mesmo das pessoas, para que a gente saiba do que se trata, as vantagens, desvantagens também, né? E que a gente pegue todas aquelas informações e adeque ao nosso caso e veja o que é mais importante para a gente e comece a fazer esse investimento, né, de uma maneira que lá na frente a gente vai colher, assim, colher o fruto do que a gente plantou durante nossa vida, investindo na PGBL ou VGBL ou até em algum outro regime de previdência privada na nossa vida. Por hoje, encerramos por aqui e desde já agradecemos a presença de todos e também a presença da advogada Mariane Reis, que nos trouxe um conteúdo bastante esclarecedor. Nos próximos episódios abordaremos sobre previdência social. Obrigado e até a próxima.